Graças a Deus, amém? Vamos orar a Deus mais uma vez, nessa noite, pedindo graça ao Senhor, nosso Deus. Pai, mais uma vez o Senhor nos deu força, mais uma vez o Senhor nos deu ânimo para estarmos aqui em Tua casa, meu Pai. O Senhor nos deu mais uma vez ânimo para estarmos aqui, ó Deus, falando do Teu Evangelho. O Senhor trouxe pessoas aqui, meu Pai, dispostas a escutar da Tua Palavra, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um destes, meu Pai, que está aqui nessa noite, meu Pai, que está aqui disposto a ouvir o Teu Santo Evangelho, meu Pai, a Tua Santa Palavra, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, que o Senhor venha falar aqui nessa noite, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus, amém? Amém, gente? Tá bom. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 4. Mateus capítulo 24, versículo 4. Mateus 24, versículo 4. Mateus é o primeiro evangelho, aí do Novo Testamento. Todo mundo já achou? Mateus 24, 4. Podemos ler? Minha Bíblia diz assim: Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Por muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, terão ódio e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o Evangelho do Reino. Será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Feche seus olhos. Vamos orar aqui mais uma vez.
Pai, acabamos de ler a Tua palavra, meu Deus. Alguns sinais, meu Deus, alguns sinais do fim dos tempos, meu Pai. Alguns sinais da volta iminente do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco através desse texto, meu Pai. Que o Senhor venha falar no mais profundo de nossos corações, meu Pai. Estamos aqui, ó Deus, dispostos a aprender da Tua palavra, aprender um pouco mais de Ti, meu Deus. Que o Senhor venha falar no mais profundo de nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Lemos aqui alguns sinais do fim do tempo. Se a gente voltar aqui no versículo 1, 2 e o 3, né, nós vamos ver aqui que Jesus, ele tinha acabado de sair do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximou dele, né, e para mostrar a construção do templo, né, era o segundo templo de Salomão, e Jesus falou: vocês estão vendo tudo isso aqui, não ficará pedra sobre pedra, vai virar tudo pó. E isso daí os discípulos ficaram aterrorizados com isso, né? Porque não esperava que o templo seria derrubado, né? E hoje a gente vê na Israel que hoje só resta o Muro das Lamentações. Não tem mais nada, né? E Jesus, ele começa a falar sobre os sinais do fim do tempo. O fim do tempo, a gente crê que os fins dos tempos começam a partir que Jesus, ele foi crucificado e ressuscitou ali, se torna o início do fim. E cada dia que se passa está mais próximo à volta de Cristo, está mais próximo à volta de Jesus. Os sinais vêm se cumprindo a cada dia, mas ainda não é o fim. É como as dores de um parto, são as primeiras contrações. Ainda não é o fim. Vemos nesse último final de semana que o exército dos Estados Unidos deixou o Afeganistão, né? E o Talibã, que é uma força, né, terrorista, movido pelo Islã, ela tomou conta do Afeganistão muito rápido. Vemos nos jornais que as pessoas estão fugindo ao monte lá do Afeganistão, pessoas tentando fugir no avião até pelas asas e pessoas caindo no céu. E vemos que o Talibã, ele começou a perseguição muito forte aos cristãos. Começaram a bloquear todo tipo de mídia, né? Eles não deixam ter a liberdade. Tudo aquilo que o cristianismo prega, eles pregam contra, né? Se pregamos amor, eles pregam ódio. A gente prega a liberdade, eles pregam a prisão. Se vemos essas catástrofes, e o nosso coração fica muito triste quando vemos isso. Vemos que um país tomado pelo Talibã, por mais uma vez. Vemos que guerras, pessoas morrendo ao monte, a escassez de alimento. Vemos pessoas influentes, jornalistas, dizendo que isso é uma grande derrota da liberdade. É mais uma derrota do Afeganistão. E vemos que isso tudo já é uma profecia. Profecia que vem se falando há 2000 anos. Vem acontecendo há 2000 anos. Há 2000 anos atrás, Jesus, ele já dizia o que iríamos passar. Vemos aqui, verso 3. Jesus, tendo assentado no Monte das Oliveiras, o discípulo, dirigindo-se a ele, em particular, disse: Dize-nos
Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de tua vinda, o fim dos tempos? Os discípulos, eles perguntam a Cristo: quando é o sinal? Quando vai ser que o Senhor vai vir? E Jesus, ele começa a falar sobre os sinais. Um dos primeiros sinais, verso 4, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantos não já vieram dizendo que era Cristo? Quantos não já vieram? Vemos aqui um exemplo, aqui no Brasil, né, virou motivo de piada, mas um Henrique Cristo. Vemos outros dizendo que recebeu a revelação de anjos, como Maomé, né, promoveu o Islã, que criou o Islã, né, religião muçulmana. Vemos como os mormons, vemos Testemunho de Jeová, vemos várias religiões se criando ao monte, e cada uma arrastando para um lado, cada uma dizendo ter uma nova revelação. E Jesus fala: não deixe que ninguém vos engane, não deixe que ninguém vos engane, porque virão muitos dizendo, eu sou Cristo, eu estou pregando em nome de Cristo, eu estou falando de Cristo, mas levarão para o abismo, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, mas enganarão muitos. Vemos que várias pessoas são enganadas, serão enganadas. Verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vemos desde o início do ano passado, essa guerra biológica que a gente tem enfrentado, que é o coronavírus. Vemos guerras, né, no início desse ano, né, os ataques a Israel. Vemos agora no Talibã tomando conta do Afeganistão. Vemos que tudo isso é sinais da volta de Cristo, uma volta iminente que nós não sabemos quando vai ser, mas sabemos que está próxima, sabemos que são sinais se cumprindo, e é algo para nós ficarmos com as anteninhas em pé, né? Com as orelhas de pé, ficar atentos a tudo isso que está acontecendo. É hora da gente se alarmar para vermos como está a nossa vida diante de Deus, pois a volta dele está próxima, pois a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda triunfal, que ele virá para julgar as nações, está próxima. E será como que estamos levando a nossa vida diante de Deus? Nós estamos levando uma vida tocando de qualquer jeito, uma vida descompromissada com Cristo, uma vida descompromissada com Deus. Vemos muitas pessoas que levam suas vidas de qualquer maneira, sem temor a Deus. Vemos que cada dia que passa, as pessoas desse mundo estão mais sem amor uma com as outras. Vemos que esse mundo é um mundo caído, e cada vez que passa, mais difícil as pessoas ficam, com o coração mais duro elas ficam. Se nós pegarmos ao mesmo tempo, a esse mesmo horário, e for em algum boteco agora, vai ver que o boteco está lotado. Eu hoje trabalhando, era umas 9 horas da manhã, para fazer entrega, né? Eu trabalho fazendo entrega numa distribuidora, e a gente foi fazer entrega em um bar. 9 horas da manhã já tinha várias pessoas no bar bebendo, jogando sua vida fora, sem compromisso. É triste a gente ver isso. Não tendo medo do amanhã,
não esperando a volta de Cristo. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vemos que essas coisas irão acontecer. Vários cristãos nesse momento lá no Afeganistão vai ser perseguido, vão ser mortos. Vemos que esses terroristas do Estado Islâmico, que isso é uma doença para mim, eles perseguirão, e vários irmãos nossos na fé irão morrer decapitados, irão morrer fuzilados, serão torturados, e é hora para orarmos por eles, porque nós hoje estamos levando uma vida aqui de qualquer maneira. Temos o evangelho mais fácil no mundo, é o evangelho aqui no Brasil. Ser evangélico aqui no Brasil, levar uma vida aqui no Brasil, como cristão, é a coisa mais fácil no mundo. Nós não somos perseguidos, nós não somos mortos por causa de Cristo. Nós levamos uma vida sem compromisso, nós levamos uma vida de perdição, nós não temos compromisso, nós não cravamos compromisso fiel com Deus. Enquanto isso, irmãos nossos estão morrendo ao monte, nesse mesmo tempo, aos montes eles estão morrendo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas isso não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Vemos que quantos lugares do mundo não há terremoto, há fome, há escassez. Vemos vários lugares do mundo, há tsunami, mas nós hoje achamos que isso tudo é normal, que isso tudo é coisa normal. Isso tudo é normal, é a terra, é as placas tectônicas que estão se movendo e causa terremoto, é os tsunamis que vêm, é fome, é normal por causa da economia de tal lugar, não é normal, isso são profecias bíblicas. São profecias da volta iminente de Cristo. São sinais próximos da volta de Cristo. Cristo está próximo da sua volta. E nós não temos temor, nós não temos medo. Nós estamos levando uma vida de qualquer maneira. Nós estamos levando uma vida sem compromisso de Deus. Imagina se Cristo voltar agora. Será que seguiremos para uma vida eterna? Ou será que seguiremos para uma condenação eterna? Será como estaremos diante de Deus? Será que estaremos prontos para nos apresentarmos diante do tribunal de Deus? Será que estaremos prontos? Ou será que estaremos levando uma vida sem compromisso, uma vida de qualquer maneira? Isso tudo será o início das dores. Ainda é o início das dores. Vemos que isso tudo é o início das dores. É o sinal da volta de Cristo. Cristo está próximo a voltar. A volta de Cristo está próxima. Ô Marquinhos, pega uma água lá para mim. A volta de Cristo está próxima. Cristo está próximo a voltar. Isso tudo será o início das dores. A terra está gemendo, esse mundo está gemendo. Esse mundo está gemendo. E as pessoas não dão valor aos sinais. As pessoas não dão valor aos sinais que Cristo falou que aconteceria. Verso 9. Muito obrigado.
Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados em todas as nações por minha causa. Chegará um tempo que em todas as nações seremos odiados pelo nome de Cristo. Seremos odiados por ser cristão, por levantarmos uma bandeira que Cristo nos salvou. E será que estaremos preparados? Será que hoje a igreja evangélica brasileira está preparada para uma perseguição? Muitos cristãos hoje vivem de oba-oba, de festinha, de uma vida que é evento para cá, evento para lá. Vemos igrejas que só vivem de eventos, festinhas, e todo mundo naquele falso fogo, naquele falso evangelho. E será que eles estarão preparados para a perseguição? Na hora que chegar o momento de serem perseguidos, será que estarão prontos a morrer defendendo o santo evangelho de Cristo? Ou será que negará a Cristo? Ou será que negará a sua fé? Nós devemos estarmos preparados, tempo e fora de tempo, pois chegará um tempo que seremos perseguidos, como os nossos irmãos já estão perseguidos em vários países, como Coreia do Norte, como em vários países da África, como em vários países muçulmanos já perseguem os nossos irmãos cristãos, como agora lá no Afeganistão, a tomada do Talibã, estão sendo perseguidos. Será que estaremos prontos a sermos perseguidos, a defender o nome do santo evangelho de Cristo? Será que estaremos prontos para morrermos em nome da causa de Cristo? As igrejas hoje não pregam isso. As igrejas hoje, infelizmente, elas pregam: vem cá que você vai ficar rico, vem cá que você vai prosperar. Mas Jesus não deixa essas promessas para nós. Jesus deixa uma promessa: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por causa que Ele venceu esse mundo, nós devemos ter bom ânimo. Cristo venceu esse mundo, nós devemos ter bom ânimo por causa disso. Que o nosso tesouro não é nessa terra. Jesus fala: não juntei tesouros nessa terra, onde a traça corrói. Não junteis tesouros nessa terra, mas junteis tesouro nos céus. Nós devemos juntar tesouros nos céus, devemos falar do santo evangelho para as pessoas, devemos falar do santa palavra de Deus para pessoas que estão necessitadas, para os perdidos, pois chegará um tempo que nós não poderemos falar mais do santo evangelho. E vemos isso cada vez mais próximo, cada vez mais perto disso acontecer. Hoje ser cristão no Brasil está muito fácil, mas chegará um tempo que não vai ser. Verso 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vemos que quantas pessoas não traem umas às outras, quantas pessoas não odeiam umas às outras, não matam umas às outras por pouca coisa. Tudo isso é fruto do ódio, da raiva. Quantas pessoas, vemos isso, são sinais se cumprindo da profecia que Cristo está voltando. Cristo está cada vez mais próximo, a volta de Cristo está mais próxima, e nós não damos valor para isso, nós levamos uma vida de qualquer maneira, pessoas se prostituindo ao monte,
pessoas se embebedando ao monte, pessoas se drogando ao monte, pessoas traindo ao monte, pessoas se matando ao monte. Tudo por falta do Evangelho de Cristo, tudo por falta de crer em Deus, tudo por falta de temor à santa palavra de Deus. Verso 11: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Vemos que cada dia que se passa, falsos profetas, falsos pastores se levantam, pregando um falso evangelho, falsas doutrinas, ao invés de pregar a doutrina da graça, a doutrina bíblica, ao santo evangelho, não prega modismos, prega oba-oba, prega uma teologia do coach, prega um bem-estar de vida, mas não prega a redenção, não prega a cruz de Cristo. Nós, como igreja, devemos perseverar a santa e fiel doutrina bíblica. Vemos essas igrejas que pregam um falso evangelho sempre lotadas, igrejas muito cheias de pessoas, porque é algo que agrada a carne, e esses falsos profetas enganam multidões, enganam muitas pessoas, enganam várias pessoas, com promessas mentirosas, promessas que elas, se forem na igreja, vão ficar ricas. São mentirosos, falsos mestres, e vemos aqui que enganarão a muitos. Verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vemos o amor cada vez mais se esfriando. Vemos filhos que não respeitam mais os pais, pais que matam filhos. Vemos que mães que têm bebês jogam bebês nas latas de lixo. Vemos mães, quando tem a criança, querem fazer aborto porque não querem ter criança. Vemos esses movimentos feministas, esses movimentos mundanos. Vemos vários movimentos aí, LGBT, que não sei mais o que. Vemos esses movimentos onde não tem mais o amor. Vemos que o amor se esfriaria de quase todos. De quase todos. Esses são os sinais do fim. Nós vemos que está cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto e segundo que passa, está mais próximo da volta de Jesus. É hora de nós alarmarmos e consertarmos a nossa vida diante de Deus. É hora da gente olhar para nós e vermos, será que estamos levando o evangelho verdadeiro ou será que estamos sendo mais um religioso? É hora da gente alarmarmos e perseverarmos. Porque a vinda de Cristo está próxima. A vinda de Jesus está próxima. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós, como igreja de Cristo, devemos Jesus, cortei minha língua, travei a língua. Devemos perseverar em Cristo, perseverar até o fim da nossa vida, em Cristo, que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou das amarras do diabo, que Cristo nos libertou das amarras desse mundo. Devemos perseverar no santo evangelho, mesmo se formos perseguidos e odiados por esse mundo, devemos perseverarmos em Cristo, pois Cristo nos salvou, e Cristo nos libertou, e Cristo nos deu a graça,
Por isso devemos perseverar para a glória dele. Porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas aquele que não perseverar, será condenado. Quantas pessoas estão levando a sua vida de qualquer maneira, e isso me entristece tanto o meu coração. Vejo jovens e mais jovens dentro da igreja levando uma vida sem compromisso. Jovens que ficam com um aqui, outro ali, outro ali. Vai ficando, Jesus vai voltar e vai ficar a pessoa. Pessoas que não têm compromisso. Maridos não têm compromisso com sua esposa, esposa não tem compromisso com seu marido. Pessoas dão mau testemunho do Evangelho. Pessoas escandalizam o santo nome do Evangelho. Pastores que não dão testemunho da palavra de Deus, levam uma vida de qualquer maneira. Não levam uma vida em santidade. Pessoas que não andam segundo a doutrina bíblica, não andam uma vida pura, não andam com uma vida simples. Isso me entristece muito. Entristece muito. Porque hoje temos o evangelho muito fácil, o evangelho de modismo. Um evangelho hoje onde cantores desse mundo, jogadores de futebol, se dizem evangélico, mas vivem uma vida toda errada. Uma vida onde não há Cristo, uma vida onde não há Deus. Verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha das nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, o santo lugar, de quem lê e entenda, então que se estiverem na Judeia, fujam para os montes, quem estiverem nos telhados de sua casa, não desçam para tirar delas alguma coisa. Quem estiver nos campos, não volte para pegar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para que estiverem amamentado. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde do princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Vemos aqui que essas profecias aqui se cumpriram no ano 70, né, que houve né, a destruição de Israel nos anos 70, né, e no ano 70, aliás. Então vemos aqui que Jesus fala que orem para que a fuga daqueles não seja no sábado, porque os judeus, eles não poderiam fazer nada aos sábados, ai das grávidas aqueles dias. E como foi no ano 70, também será na volta de Cristo. Nós devemos orar. Nós devemos buscar a Deus. Porque vemos que será terríveis as coisas. Verso 21. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos efeitos, aqueles dias serão abreviados. Então alguém lhe disser, vejam aqui, está Cristo, vejam ali a Ele, não acreditem, pois aparecerão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, realizarão grandes sinais e maravilhas, para possíveis enganarão, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que vos aviseis antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saia, ele está dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escura
sol se escurecerá, a lua não se dará mais luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som da trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprenderam a lição da figueira. Quando seus ramos removeram as suas folhas, começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, virem todas essas coisas, saberão que está próximo das portas. Eu lhes asseguro que passará essa geração, até que todas as coisas aconteçam. Mas os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vemos que como as folhas começam a brotar, Jesus fala, como as folhas começam a brotar, assim sabemos que é o verão. Após acontecer essas coisas, aos acontecimentos dessas coisas, sabemos que a volta dele está próxima. Sabemos que a volta de Cristo está próxima. E no final ele fala: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No verso 35. Nós devemos orar. Temos que orar pela igreja perseguida. Temos que orar para a igreja brasileira se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Temos que orar para que volte a ser pregado o evangelho verdadeiro aos púlpitos. Temos que orar para Deus ter misericórdia de nós, para Deus ter misericórdia da sua igreja e dos seus eleitos. Pois sabemos que dias difíceis virão a cada dia que se passa. Sinais estão acontecendo. A volta de Cristo está iminente. A cada dia que passa. Vamos abrir a Bíblia na verdade nem precisa abrir a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Hebreus 13, 3 diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como prisionados, com eles, que estão sentados e maltratados, como vocês mesmo estiveram sendo maltratados. Assim como os nossos irmãos perseguidos, nós devemos lembrar deles agora, para orarmos por eles. Dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento, devemos orar para eles, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Devemos orar para que a igreja brasileira se arrependa, para que o povo brasileiro dê ouvido. Uma nação que se diz cristã, mas pratica tanta iniquidade, tanto mal, tanto erro, como essa não há. Desliga o celular ali, fazendo favor. Não há. Vemos uma igreja profana. Vemos que a volta de Cristo está iminente. Cada dia que se passa, os sinais estão se cumprindo as profecias. É hora de nos alarmarmos, ficarmos com as orelhas em pé e colocarmos as nossas vidas nos trilhos, colocarmos as nossas vidas no eixo, porque a volta de Cristo está próxima. Vamos orar. Pai, clamamos a Ti, ó Deus. Clamamos o Seu nome, Pai. Clamamos o Senhor. Clamamos misericórdia, Senhor, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha provir na vida, meu Pai, dos nossos irmãos que estão agora sendo perseguidos em várias nações, inclusive no Afeganistão, meu Pai. Clamamos pela vida deles, meu Pai.
Clamamos, meu Deus, pela vida daquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir o seu santo evangelho, meu Pai. Clamamos, ó Deus, misericórdia, meu Pai, na vida deles, meu Deus. Clamamos, meu Pai, e pedimos e oramos, meu Pai, como igrejas, para que o Senhor, meu Pai, venha estar com eles, meu Pai, como o Senhor tem estado conosco, meu Deus. Clamamos, meu Pai, para um arrependimento da igreja brasileira, ó Deus, para uma igreja que vem cada dia mais se afastando da santa doutrina, que cada dia mais vem se afastando do santo evangelho, meu Deus. Pedimos, ó Pai, e clamamos, ó Deus, mais uma vez, meu Pai, para que o Senhor venha ter misericórdia. Clamamos, meu Pai, para que a igreja brasileira venha se arrepender. Clamamos, ó Deus, que o Senhor traga um verdadeiro arrependimento em nossos corações, ó Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja conosco até a consumação do século, meu Deus. Lemos aqui, meu Deus, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra jamais passará, ó Deus. Confiamos no Senhor, meu Deus. Confiamos na Tua palavra, meu Pai. E como igreja, meu Pai, que o Senhor venha dar força, meu Pai, para nós, que se enfrentarmos, ó Deus, situações de perseguição, meu Pai, situação até mesmo de morte, meu Pai, que o Senhor venha dar graça a nós, meu Pai, para resistirmos, meu Pai, e confiarmos em Ti, confiarmos em Tua palavra, confiarmos no Teu santo evangelho e perseverarmos até o fim, meu Deus. O Senhor venha colocar temor e tremor, meu Pai, em nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Venha, meu Deus, venha sobre nós, dá força, meu Pai, dá ânimo, meu Pai, dá força para caminhar contigo, caminhar com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha estar com cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, meu Pai. É isso que eu te clamo e te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Pode se sentar. Que nós venhamos ter força, que nós venhamos estarmos andando em retidão, venhamos andar segundo a santa palavra de Deus, que venhamos deixar Cristo cada vez mais penetrar em nossos corações, porque vemos os sinais cada dia que se passa se cumprindo. Vemos os sinais se cumprindo. E a volta de Cristo está próxima. Hoje não é uma reunião de culto escatológico, mas é uma reunião para lembrarmos da volta de Cristo. Está próximo. Amém? Se você trouxe as suas colaborações, pode depositar no gasofilácio no final da reunião, né? É muito importante, né, as suas colaborações que estão sempre ajudando a manter aqui aberto, pagar água, luz, a pagar aluguel, né? E é muito importante isso, né? Que a gente venha dar sempre com amor, né? Não por obrigação, mas sim por amor, né? Ao reino de Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas infelizmente esse mundo é um mundo capitalista, né? E para manter aqui aberto, né, é necessário de dinheiro. Vamos orar a Deus para Ele levarmos em paz e segurança. Amém? Pai, mais uma vez te damos graça, ó Deus, e obrigado, meu Deus. Abençoe, meu Pai, cada uma dessas pessoas que esteve aqui, meu Pai, nessa reunião, que esteve escutando a santa palavra do Senhor, o santo evangelho do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha deixar essa palavra, meu Pai, penetrar no mais profundo de nossos corações, meu Deus. O Senhor venha levar cada pessoa em paz e em segurança, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que Deus abençoe a todos, amém. Está encerrada a reunião.